Planejamento físico-funcional de Yuan. Importância do planejamento físico adequado. Uma adequada estrutura física contribui para a execução de cardápios diversificados aos clientes de Yuan, garante a produção de refeições dentro dos padrões de qualidade e higiênicos, permite a implementação das boas práticas de fabricação, além de garantir conforto, redução de agravos à saúde e satisfação dos clientes e funcionários da Yuan. Um adequado planejamento físico evita vários fatores negativos dentro de uma Yuan, como limitação no planejamento e execução dos cardápios por falta de equipamentos, ou até mesmo por equipamentos ociosos ou mal localizados, interrupções e cruzamentos no fluxo de operações da Yuan, excesso de ruído, iluminação insuficiente, cores inadequadas, ocorrência de longas filas na linha de distribuição, falta de utensílios, falta de mesa para os clientes, e aumento de custos, que significa desperdício de alimentos dentro desta Yuan. O planejamento físico funcional ele deve ser realizado por uma equipe multiprofissional. Nesta, a inclusão do nutricionista é muito importante, pois este é o único profissional que tem a vivência dos processos de trabalho dentro da Yuan. Além do mais, esse planejamento está garantido por legislação, através da Lei 8.234 de 91 e da Resolução CFN 380 de 2005. Além do profissional nutricionista, é importante também a participação do engenheiro civil, do engenheiro elétrico e do arquiteto neste planejamento físico-funcional. Mas quais são os fatores fundamentais do planejamento físico-funcional para uma Yuan? São eles: ambiência, localização da Yuan, configuração geométrica da cozinha, determinação do sistema de distribuição da Yuan, número de comensais ou de clientes, logística de abastecimento que esta Yuan vai adotar, tipo de combustível que será utilizado, determinação e dimensionamento da área física, dimensionamento e adequação dos equipamentos da Yuan e planejamento dos sistemas hidráulicos e elétricos da Yuan. Ambiência. O que significa ambiência? Ela caracteriza-se por um conjunto de elementos que vão comissionar as atividades administrativas e operacionais dentro da Yuan e também vão determinar a qualidade e a quantidade do trabalho que será produzido. Alguns fatores eles interferem diretamente na produção. Entre eles, a gente pode citar iluminação, ventilação, cores da Yuan, ruídos e acústica, temperatura e umidade relativa. Outros propiciam condições favoráveis ao trabalho dentro da Yuan, como a localização, configuração geométrica, revestimento das paredes, pisos, janelas e tetos, e instalações elétricas, mecânicas e de vapor. A iluminação. Existe uma série de objetivos em relação à iluminação para uma Yuan, e esta iluminação ela deve ser sempre planejada. A iluminação deve ser distribuída uniformemente pela Yuan, evitando-se ofuscamentos, sombras, reflexos fortes e contrastes excessivos. A iluminação não deve alterar as características sensoriais dos alimentos e deve incidir numa direção que não prejudique os movimentos e nem a visão das pessoas que ali estão trabalhando. Agora, qual a melhor iluminação para a Yuan? Iluminação natural ou iluminação artificial? A iluminação natural tem uma série de vantagens. Além de ser econômica, climática, ela também faz bem para a saúde. É gratuita e sem custos de manutenção. A iluminação natural ela deve localizar-se nas aberturas e nas janelas, ou seja, ela deve ser projetada a 1/5 a 1/4 da área do piso, no alto das paredes. Para ajudar na iluminação natural, também recomenda-se claraboia no teto, facilitando tanto a iluminação quanto a ventilação da Yuan. Mas uma Yuan não deve ser projetada somente como iluminação natural. Deve ser pensado também a iluminação artificial. Mesmo utilizando a iluminação natural, ela vai necessitar de iluminação artificial, por exemplo, em períodos noturnos. Uma Yuan deve ser projetada através de um projeto luminotécnico, de acordo com as áreas. Podemos pensar em iluminação geral, iluminação localizada e iluminação de tarefa. A iluminação geral ela vai iluminar por total esse ambiente, sendo favorável, por exemplo, nos setores de higienização. A iluminação localizada
ela serve para os setores de pré-preparo dos alimentos. E a iluminação de tarefa ela é mais concentrada, indicada para o buffet de distribuição dos alimentos. Lâmpadas incandescentes. As lâmpadas incandescentes elas não são recomendadas para o WAN, porque elas têm um alto gasto de energia, uma vida útil longa e proporcionam aquecimento no ambiente. Então, a sua utilização deve ser evitada. Lâmpadas fluorescentes. Iluminação econômica, tem um bom poder de iluminação e sua vida útil é longa. Elas mantêm a cor natural dos alimentos e não alteram a temperatura do local. Para o WAN são recomendadas duas versões, fluorescente comum e fluorescente trifósforo. Quanto ao modelo, recomenda-se para o WANs fluorescentes tubulares, nos setores de recepção e armazenamento, pré-preparos e preparo, cocção, higienização, salão de refeições, sanitários e vestiários. Fluorescentes compactas, parte administrativa, sala de reuniões e sala da nutricionista. As lâmpadas halógenas são lâmpadas incandescentes com alta eficiência energética. Elas possuem dimensões menores e podem ser de dois tipos, dicróicas e refletoras. Elas são ideais para valorizar produtos e decoração de ambientes. E WAN são muito utilizadas em balcões de distribuição. A tabela a seguir determina os níveis de iluminação recomendados para diferentes setores da WAN. Ventilação, temperatura e umidade relativa. Ventilação. A ventilação deve garantir o conforto térmico da WAN, proporcionando a renovação do ar e a remoção do ar viciado. Deve também manter o ambiente livre de fungos, gases, fumaças, gordura e condensação de vapores. Sempre dar preferência para a ventilação natural, através da abertura de paredes e coberturas. E a artificial vai ser proporcionada através da utilização de condicionadores de ar, circuladores de ar e ventiladores. Ressalta-se que ventiladores, circuladores de ar e ar-condicionado não devem ser utilizados nas áreas de manipulação ou sobre os alimentos. A circulação de ar nas áreas de preparação deve ser feita com ar insuflado e controlado por meio de filtros ou de exaustão. Sistema de exaustão. Um adequado sistema de exaustão auxilia na extração da gordura, vapor, gases, fumaça, calor e odores. Para o WANs, o sistema de exaustão deve ser composto dos seguintes elementos: coifa ou captador, filtros, damper corta-fogo e os dutos. Coifa ou captador. A função é captar todos os poluentes dos equipamentos. Devem ser instalados acima da fonte poluidora, entre 1,8 a 2 metros do piso. Podem ou não ser dotados de filtros e ou luminárias. Filtros. São instalados dentro ou fora da coifa. Existem diferentes tipos de filtros. Tela expandida, composto por placas modulares e com várias telas, montadas geralmente dentro da coifa. Inercial, placas modulares montadas também dentro da coifa. E de carvão ativado, com filtros próprios para a eliminação de odores da WAN. Damper corta-fogo. O damper tem a função de controlar a vazão de ar na saída das coifas. Em caso de incêndio dentro dos dutos, ele fecha-se e extingue o fogo por abafamento. Os dutos são os elementos condutores dos poluentes do ambiente interno para o externo. Eles são montados em módulos e devem possuir abertura para limpeza e manutenção. O sistema de exaustão de uma WAN ele pode ser individual ou centralizado. Deve fazer a renovação do ar em 20 vezes por hora. Para WANs, recomenda-se sem tratamento dos poluentes, que é o tipo convencional, ou com tratamento dos poluentes. Com tratamento dos poluentes, ele é capaz de retirar os poluentes e odores internos, além de tratar o ar antes de ser lançado ao meio ambiente. Outra vantagem é que ele tem um sistema autolimpante. Já o tipo convencional, que é o mais utilizado pelas WANs, ele faz a transferência dos poluentes para o meio externo e ocorre o acúmulo de gordura nos filtros, coifas e dutos, necessitando então de uma higienização manual frequente. Com o
modelo mais indicado? Modelo vertical ou modelo horizontal para o UAM? Modelo vertical. O modelo vertical requer menor número de dutos internos, ocupa menor espaço no pé direito da UAM, não prejudica a iluminação natural, facilita a circulação de ar e reduz a temperatura do ambiente. Premissas básicas para a instalação de sistema de exaustão em UAMs. Dar preferência para o aço inoxidável, chapa 18, coifas e dutos internos e externos. Não podem implicar risco de acidentes a terceiros, à vizinhança e ao meio ambiente. Devem constar nos projetos da UAM e obedecer às normas. Não são permitidos coifas com dimensões menores. Todos os equipamentos de cocção deverão dispor obrigatoriamente de coifas, exemplo, fogão, forno combinado, fritadeiras e chapas. Lados livres 15 cm, altura 1,8 a 2 metros do piso, coifas com filtros tipo permanente, metálica e laváveis, e proibido a instalação de tomadas elétricas de fritadeiras nas proximidades do fluxo de ar. Temperatura. A temperatura recomendada para o UAM fica entre 22 a 26 graus. Temperaturas elevadas podem provocar mal-estar nos colaboradores que estão trabalhando. E temperaturas muito baixas podem provocar movimentos lerdos, redução de sensibilidade e alucinações, entre outros. Para amenizar o calor, recomenda-se uniforme com modelo, cor e tecidos adequados. Além de iluminação e ventilação natural, um sistema de exaustão de boa qualidade que permita a renovação do ar dentro da UAM, pé direito elevado, 4 a 5 metros, cobertura para proteção da construção, tipo telhado colonial e telhado com proteção termoacústica. Por fim, a umidade relativa do ar recomendada para o UAM fica entre 50% a 60%.